O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo. Você, meu irmão, e você, minha irmã, que amam a palavra de Deus, que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra, acompanhe este programa a cada sábado, neste mesmo horário, porque aqui nós temos ministrado a rica e poderosa palavra de Deus, sempre uma palavra direcionada para a edificação da igreja, visando alcançar os corações, trazendo uma visão clara, uma visão límpida a respeito do supremo propósito de Deus, tratando das coisas essenciais da verdade de Deus, segundo a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. Inclusive, eu quero anunciar a vocês a respeito da nossa 8ª Conferência Bíblica. Todos os anos nós fazemos uma conferência e agora neste mês próximo, no mês de agosto, estamos chegando à 8ª Conferência Bíblica. Anote aí na sua agenda, dia 31 de agosto, dia 1º e 2 de setembro, acontecerá aqui no Distrito Federal, na nossa sede em Taguatinga, a 8ª Conferência Bíblica, cujo tema é a História das Eras. Uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. Queridos, será uma conferência de uma grande envergadura teológica. Coloca na sua agenda, porque acontecerá em 3 dias, no dia 31 de agosto, à noite, às 19h30, e então, no dia 1º de setembro, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19h30, e então encerramento no domingo, pela manhã, dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã. Eu convido a todos vocês, a sua família, seus amigos, venham todos. Vamos desfrutar e vamos nos enriquecer ainda mais da revelação da verdade de Deus. Inclusive, quero também lembrar a vocês irmãos de Goiânia, que nós vamos fazer a pré-conferência aí na cidade de Goiânia, aí no estado de Goiás. Nós temos uma extensão ministerial, está aí no seu televisor, o endereço da nossa extensão em Goiânia, onde acontecerá a pré-conferência bíblica. Vejam, a conferência vai acontecer aqui em Brasília, a pré-conferência em Goiânia. A nossa pré-conferência vai ser nos dias 26, 27 e 28 deste mês de julho. Portanto, vocês irmãos de Goiânia, vocês que desejam se aprofundar ainda mais no estudo e conhecimento da palavra de Deus, são nossos convidados especiais. Vocês poderão acessar o nosso site www.devoltapalavra.com e ali vocês terão as datas, os horários de culto, o local de reuniões, os endereços, tanto da pré-conferência em Goiânia, que vai acontecer neste mês, dia 26, 27 e 28, quanto também da nossa Conferência Bíblica 8ª, aqui no Distrito Federal, no dia 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Na internet vocês terão todas as informações necessárias. Vamos orar por isso e vamos preparar o nosso coração. Vamos então abrir a Bíblia neste momento. Quero convidá-los a abrir a Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 18. Estamos avançando nas revelações de Jesus Cristo aos seus servos, revelações de caráter escatológico. O livro do Apocalipse, o maior livro da Bíblia no que diz respeito à escatologia bíblica, que nos traz a revelação dos acontecimentos finais ou dos últimos acontecimentos finais da história da humanidade.
Como nós temos demonstrado aqui nas mensagens anteriores, temos já falado a respeito do princípio das dores, a respeito então da grande tribulação. Na semana passada falamos sobre o arrebatamento dos crentes vencedores e hoje queremos então falar a respeito da queda da grande Babilônia. Deus vai intervir na história da humanidade e na grande tribulação. Deus vai destruir o grande império espiritual e humano e econômico e religioso e político, a que a Bíblia chama de grande Babilônia, o grande sistema de Satanás que ao longo da história tem oprimido e escravizado aos homens. Vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 18, dos versículos de 1 a 4. Leiamos. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ler aqui um texto que se anuncia a queda e a destruição da grande Babilônia. É importante nós sabermos e lembrarmos de que o assunto sobre Babilônia é um assunto que está em toda a Escritura. A história de Babilônia, começando em Gênesis capítulo 11, ali ainda Babel, e então progredindo para o livro de Ezequiel, para o livro de Daniel, para o livro ali dos profetas menores, nós temos ali também a presença de Babilônia, até o final do Apocalipse, a grande Babilônia. Nós temos visto como que Babilônia tem sido um símbolo dos inimigos de Deus, ou de um sistema maligno de Satanás que se opõe frontalmente contra Deus e contra o seu propósito. É por isso que nos estudos escatológicos é de grande importância se entender o que a Bíblia chama de a destruição, a queda da grande Babilônia. Então, para que nós possamos adentrar esse estudo e compreender qual a importância desse grande golpe que Deus trará sobre Satanás e sobre a sua economia, sobre o seu sistema, sobre o mundo, é importante que nós atentemos para o que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero que você abra a sua Bíblia neste momento. Vamos ler aqui em nome de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero que você leia comigo aqui no versículo 3, que nos diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ora, qual é a relação que tem este versículo 3 de Tessalonicenses com o Apocalipse capítulo 18, que fala sobre a grande tribulação? Amados, vejam que desde o início da Bíblia, quando a Bíblia diz que ali o maligno enganou o homem Adão, e a partir então da entrada do pecado no mundo, Satanás começou a trabalhar fortemente pelo homem, em prol do homem, para ganhar o homem, para escravizar o homem e para trazer toda sorte de males sobre a humanidade. Então a Bíblia registra nas suas páginas que Satanás, à semelhança de Deus, tem um propósito, tem uma economia, tem um trabalhar. E o maligno, então, ele tem trabalhado intensamente nas mentes dos homens e nos corações dos homens para conformá-los segundo a sua imagem, a imagem maligna de Satanás. O diabo tem trabalhado para criar um grande reino, tendo o homem do seu lado para lutarem contra Deus e contra o seu propósito.
quando então o apóstolo Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos fala sobre a apostasia e nos fala sobre, então, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele está falando de um tempo que acontecerá nos últimos dias, em que esse propósito do maligno estará sendo consumado. Ou seja, um dia, lá no passado distante, o maligno começou a trabalhar algo na mente e nos corações dos homens. Ao chegar então nesse momento final, esse momento escatológico, a Bíblia diz então que o mundo estará pronto, ou seja, haverá o amadurecimento do pecado, haverá o amadurecimento do mundo, haverá o amadurecimento do homem caído, que é o homem da iniquidade, na pessoa do anticristo. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia, sem que primeiro venha um tempo em que a humanidade e o mundo estejam completamente apodrecidos nos seus pecados, plenamente tendo seus corações rebeldes e rebelados contra Deus, de maneira que quando então esse contexto de apodrecimento do homem nos seus pecados e do mundo rebelde contra Deus se consumar, é nesse contexto de apostasia que surgirá o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Será um momento em que o plano, o projeto do maligno estará sendo consumado. E talvez você esteja neste momento perguntando, ora, que plano é este do maligno que ao longo da história ele tem arquitetado e ele tem trabalhado para levar a cabo? Isso nós vamos encontrar, já que estamos falando sobre a Grande Babilônia, lá na semente, em Gênesis, no capítulo 11, quando ali Moisés, inspirado por Deus, nos fala sobre a construção da cidade e da Torre de Babel. Vocês conhecem bem a história. Diz a Bíblia que Nimrod, um homem rebelde contra o Senhor, simplesmente se rebela contra Deus e agora ele reúne ali os homens pós-diluvianos e propõe reunirem-se, darem as mãos, unirem suas forças, suas capacidades para fazerem frente contra o Altíssimo, contra Deus. Isso porque recentemente Deus havia destruído a terra com água, com um dilúvio, porque Deus não podia simplesmente permitir que os homens viessem a crescer contra Deus, a pecarem contra Deus. Então Deus interveio com juízo, o que levou então a geração posterior ao dilúvio a se rebelar contra Deus e então a se propor a fazer uma cidade e uma torre, a que se chama então a cidade e a Torre de Babel. Ora, o que significa no contexto profético esta cidade e a Torre de Babel? Representa ali o plano, a arquitetura e o trabalhar do maligno nos homens. Assim como ali os pós-diluvianos construíram uma cidade para estabelecerem o seu próprio governo, o que se opõe ao governo de Deus, o que se opõe ao reino de Deus, criando ali uma civilização sem Deus, um reino dos homens, um reino maligno, para que os homens pudessem exercer a própria autoridade sobre si mesmos. Temos também a torre, como diz o texto sagrado, uma torre cujo tope os levasse até os céus, que representa o sistema religioso. Portanto, Babel, ou Babilônia, a Grande Babilônia, que é esse trabalhar do maligno, ele se resume em pelo menos 3 aspectos. Um aspecto político, um aspecto governamental, que é a administração e o reino das trevas sobre os homens, ali representado pela cidade. Nós temos então a torre, que representa o sistema religioso, é Satanás e os homens caídos propondo religiões, propondo uma religião como se fosse um meio de atingir uma iluminação, ou atingir uma salvação, ou atingir um estágio de glória sem Deus, ou seja, sem Cristo. Então temos o aspecto político, temos então o aspecto religioso e temos então o aspecto econômico que tem escravizado os homens ao longo de todas as eras. Ali em Gênesis capítulo 3,
quando ali nós encontramos esse sistema ali simbolicamente representado pela cidade e torre de Babel, nós temos ali um símbolo daquilo que o maligno faria com os homens ao longo da história. É por esta razão que é dito, ou seja, Nimrod convoca aquela geração e diz: vamos pegar o barro, amassemo-lo bem, vamos queimar este barro, vamos informá-lo, vamos fazer tijolos, e então depois vamos pegar todos esses tijolos e vamos construir a cidade de Babel, vamos construir a torre de Babel. Na verdade, uma cidade e uma torre que seria ou seriam posteriormente chamados de cidade e torre de Babel. Veja que aqui, esse barro que foi pego, que foi amassado, que foi informado, que foi queimado, que foi feito tijolo, na verdade representa o homem que é criado do pó da terra. O maligno quer pegar os homens e então moldá-lo segundo o seu pensamento, segundo o seu propósito, segundo os seus objetivos. É por isso que a Bíblia Sagrada adverte aos filhos de Deus, dizendo: e não vos conformeis a este mundo. O maligno, mediante as suas ideologias, e isso é passado mediante a televisão, mediante os filmes, mediante tudo aquilo que o mundo oferece, Satanás tem formado mentes, tem formado vontades, tem formado caráter. Na verdade, o maligno tem formado uma grande civilização que se opõe a Deus, que rejeita a Deus, que não reconhece ao Altíssimo e muito menos se inclina diante dele. É por isso que aqui no livro de Salmos, vocês poderão acompanhar, há um texto profético, Salmo número 2, nos diz assim, exatamente o versículo 2, dizendo: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, o mundo, que é constituído de pessoas caídas, de pessoas rebeldes, de pessoas que têm sido conformadas nas suas mentes e corações, conformadas segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, essas pessoas, elas declaram que não querem servir a Deus, não querem se inclinar diante de Deus, não querem adorar o Eterno. Como eles dizem, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, essa Babel, que lá em Gênesis capítulo 11 chama-se Babel, se desenvolveu na medida em que o maligno foi trabalhando nos corações e nas mentes dos homens, foi se desenvolvendo essa Babel até se transformar em Babilônia. Veja o progresso. Babel, capítulo 11 de Gênesis, até chegar então nos livros dos profetas, ali agora a Babel é Babilônia, porque houve um desenvolvimento. E o que nós encontramos ali no livro de Daniel, no capítulo 1, ou no livro das crônicas, no livro dos reis, o que Babilônia fez contra Deus e contra o seu propósito? Deus tinha o seu povo ali em Jerusalém, agora temos um povo instaurado na cidade de Jerusalém, com o templo de Deus em Jerusalém, representando ali o governo de Deus e a adoração ao verdadeiro Deus, um centro em que se pregava e anunciava que o único meio de reconciliação do homem com Deus é mediante o sacrifício do Cordeiro, é mediante o Messias de Deus, o Cristo de Deus, mediante Jesus Cristo. Vejam a oposição, a cidade de Babel, que se opõe a Jerusalém, e então a Torre de Babel, que se opõe ao templo de Deus em Jerusalém. Queridos, trata-se aqui de dois reinos, é o império das trevas e o reino do Filho. É o governo de Satanás e é o governo de Cristo, de maneira que todos os homens, independentemente do tempo em que eles tenham vivido ou do lugar onde eles tenham vivido, os homens ou estão no reino das trevas ou estão no reino da luz. Você serve a Deus no seu reino, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, ou então você está servindo ao maligno, segundo a sua vontade, o seu propósito, o seu trabalhar ao longo da história. Esta é a grande verdade bíblica, de maneira que aquilo que era Babel,
em Gênesis capítulo 11 e se transformou em Babilônia no livro dos profetas, no Novo Testamento, sobretudo no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, agora é chamado de Grande Babilônia. Veja, Babel, Babilônia, Grande Babilônia. É o mundo de Satanás, é o mundo decaído, onde ali se encontra a política decaída, a economia decaída, a educação decaída e, sobretudo, a religião decaída. O maligno não simplesmente separa os homens de Deus, levando para os pecados, aquilo que se considera radicalmente o pecado do adultério, o pecado dos vícios, o pecado, não, mas o maligno também, ele forja uma falsa religião para enganar os homens nessa falsa religião, para que eles pensem que estão servindo ao Deus verdadeiro, quando na verdade estão servindo ao maligno dentro de uma falsa religião ali na Grande Babilônia. Então essa Grande Babilônia é o mundo de Satanás, com tudo o que há nele, o aspecto pecaminoso, é o aspecto político, é o aspecto religioso e também o aspecto econômico. Então veja que a Bíblia declara no livro do Apocalipse, no capítulo 18, que um dia Deus vai intervir na história do mundo, na história da humanidade, e Deus vai destruir radicalmente e cabalmente este mundo perverso, este mundo pecaminoso, este mundo religioso. Eu sei que os homens encontram prazer neste mundo. Eu sei que mesmo no mundo religioso dos homens, os homens encontram prazer. Entretanto, a Bíblia declara que esta Grande Babilônia não subsistirá, ela não permanecerá, porque segundo o propósito de Deus, a economia escatológica de Deus, chegará o dia, na grande tribulação, quando Deus vai desferir um golpe fatal contra o reino das trevas, contra o mundo pecaminoso, contra o mundo religioso. Vejam que o mundo religioso é qualquer forma de religião que bane Cristo, que não tem a Cristo como centro, que nega o Cristo crucificado, que nega que a única maneira do homem voltar a Deus e alcançar salvação, ou iluminação, ou a glória, é mediante o Cristo crucificado. Esse é o testemunho da Bíblia Sagrada. Eu sei que nem todos têm fé na Bíblia Sagrada, mas aqueles que têm fé na Escritura precisam ter esta compreensão de que Deus vai destruir, inclusive, o mundo religioso, esse mundo babilônico de confusão que se opõe a Deus, como a Babilônia fez lá no tempo do Antigo Testamento. O rei Nabucodonosor, com os exércitos babilônicos, certamente foram lá em Jerusalém, diz a Bíblia, eles destruíram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo para mostrar que o mundo perverso ali representado por Babilônia está continuamente a lutar contra Deus, contra o seu propósito, contra a sua economia. Esta mensagem, ela tem o objetivo de mostrar a você, de abrir a você, meu irmão ou minha irmã, que nesta manhã assiste a esse programa, mostrar como que no mundo espiritual há uma luta pelo seu coração, pelo domínio da sua mente, da sua compreensão, de maneira que é esta visão que certamente vai te conduzir a uma decisão correta. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias Deus vai destruir a Grande Babilônia, está aqui no capítulo 18 do livro do Apocalipse, quando é dito caiu a Grande Babilônia, porque Deus vai destruir este mundo, então se ouve uma voz no capítulo 18, versículo 4 do Apocalipse, quando se diz, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Isso nos leva a considerar que muitos do povo de Deus estão inseridos na Grande Babilônia. Certamente, de maneira equivocada, porque não consegue enxergar, não consegue perceber. Mas a grande verdade é que o povo de Deus, uma boa parte dele, se encontra ainda dentro do sistema babilônico. E o convite de Deus e a voz de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, Deus convida o seu povo, a sua igreja, os seus servos, as suas servas,
a saírem de dentro do sistema religioso babilônico para que possa se reunir e congregar como igreja de Jesus Cristo. Interessante que nessa semana houve uma pessoa que me abordou e me disse assim: pastor, por que a sua igreja é um tanto estranha quando comparada a todo o sistema religioso convencional evangélico? Eu disse, pela simples razão de nós procurarmos determinar o curso da igreja, o viver da igreja, a prática da igreja segundo a Escritura. Na verdade, o que é estranho não é a igreja, ou o grupo, ou o ministério que procura viver segundo a palavra. O que é estranho é que todo o sistema religioso maligno de Satanás, mesmo aqueles que são identificados por nomes denominacionais evangélicos, mas que estão de acordo com o propósito maligno, de acordo com essa era, com o sistema capitalista desta era, estão de acordo com o evangelho da prosperidade, que é um evangelho decaído. Na verdade, é esse sistema que é estranho à revelação da Bíblia Sagrada. O Novo Testamento está aqui, ele existe e está em nossas mãos há 2000 anos. Agora, esse sistema que hoje prevalece sobre a maioria dos cristãos, que é chamado de Grande Babilônia, porque, na verdade, procura separar o homem da vontade de Deus e luta contra a verdade de Deus em sua palavra. Na verdade, é esse sistema que é estranho à palavra de Deus, que é moderno, que é atual e que se opõe àquilo que está revelado já aqui há 2000 anos. Eu pergunto, será que o evangelho que Pedro, Paulo, João, Tiago pregaram é o mesmo evangelho que hoje se prega? Basta que você, meu irmão, faça a devida comparação com aquilo que você vê e aquilo que você encontra na Bíblia Sagrada. O convite de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Se você não quer participar ou ser cúmplice dos pecados da Grande Babilônia, do sistema religioso, você precisa se retirar do meio dela. Eu sei que muitas pessoas, ao se depararem com a verdade, ao conhecer a verdade, logo eles se propõem a permanecer em Babilônia para tentar de alguma maneira ajudá-lo ou ganhar algumas pessoas. Mas veja que a Bíblia não permite essa visão, porque não há possibilidade de se reformar Babilônia. Babilônia não será reformada, Babilônia será destruída. Quando um grupo religioso ele perde as bases da verdade, ele deve ser destruído por Deus. Não foi o que aconteceu ao templo dos judeus? Quando a Bíblia diz que os judeus mataram a Cristo, rejeitaram o Messias, eu pergunto, qual o sentido do templo que Deus estabeleceu ali mediante Moisés, depois mediante Salomão? Qual o sentido do templo sem Cristo? Se os judeus mataram a Cristo, se rejeitaram o Messias, não havendo sentido, Deus determinou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assim como Jerusalém, porque não tinha Cristo, porque rejeitou a Cristo e matou a Cristo, foi destruída literalmente, não ficando pedra sobre pedra. Do mesmo modo, o grande sistema religioso que não tem Cristo e que, embora traga nos lábios o nome de Cristo, mas na prática se opõe ao nosso Senhor, esse sistema também será destruído cabalmente pelo Senhor por ocasião da grande tribulação, um tempo de angústia que virá sobre toda a terra para experimentar os que habitam sobre ela. Eu quero encerrar este programa lembrando a todos vocês que vocês podem acessar o nosso site e ali ter as informações a respeito da nossa pré-conferência em Goiânia, neste mês, e da nossa 8ª Conferência Bíblica no Distrito Federal, no finalzinho do mês de agosto, dia 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Acesse a nossa página e lá vocês terão todas as informações dos dias, datas e locais necessários. Quero também lembrá-los, vocês podem nos visitar tanto na nossa extensão ministerial aqui em Planaltina, na quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina, todos os domingos às 19 horas, como também aqui em Taguatinga, na nossa sede, todos os domingos às 18 horas, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Todos os domingos estou ministrando a palavra às 18 horas. Sejam todos vocês muito bem-vindos e Jesus é o nosso Senhor.